A mulher tem a maneira de querer ser amada, o homem também. Como você tem amado o seu marido? Ou como você tem amado a sua esposa? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe a mulher do Provérbios para dar uma força. Quem está acompanhando os Provérbios lá? As mulheres estão acompanhando. Então eu trouxe a mulher dos Provérbios aqui para... Vamos ver se ele sabe alguma coisa, né? Vamos lá, lê aqui, por favor. Amor. Mais uma vez, amor. Amor não é sentimento. Amor é atitude. Amor não é sentimento, amor é atitude. Provérbios 4, versículo 5. Vamos meditar aqui e tirar orientações poderosas. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, diga comigo, ela o protegerá. Ame-a, e ela, o quê? Cuidará de você. O conselho da sabedoria é, diga comigo, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Oséias 4:6 diz assim, diga comigo, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Vamos lá, toda leitura tem um propósito. Que às vezes a gente está lendo aqui, bispo, o que tem a ver a sabedoria com o amor? O que tem a ver a sabedoria com o meu relacionamento? O que tem a tudo? A falta de sabedoria é a causa dos problemas. A falta de sabedoria é a causa da destruição da felicidade, da união. E aí nós podemos ir para todas as áreas da vida. E uma das coisas que nós temos meditado, né, mulheres? Né, Bispo Maurílio? Eu não sei de nada, não estou acompanhando Provérbios. Então, podia estar além, né? Estou brincando. Mas nós somos, na realidade, seguidores da palavra de Cristo. O que nós entendemos? A palavra, o que você escuta aqui, o que você escuta no Medite, tudo que você se alimenta, isso eleva a sua fé. Mas aquilo que você medita e segue, na realidade a palavra está te moldando. E nessas meditações que nós temos feito, eu tenho entendido o seguinte, tem pessoas que não querem seguir as orientações, os ensinamentos da palavra, porque é difícil.
Falar que é um caminho fácil a se seguir, não, é um caminho certo, o fruto vai vir, você está plantando e vai colher. Mas muitos desistem no meio do caminho. E é uma das coisas que nós meditamos, né, mulheres? Que a sabedoria clama, ela grita na praça. E eu meditando com as mulheres, viu, bispo? Mas como ela grita, como ela fala? Muitas vezes o seu próprio coração, a sua própria mente, o Espírito Santo. Quando você quer ter uma atitude negativa, por exemplo, com o seu cônjuge, qual a primeira coisa que vem aqui? Não faz isso, não é desse jeito. É a sabedoria gritando para você. Que nem pais, né? Quando vai corrigir os filhos, não faça isso, não faça isso. É a sabedoria gritando. Por isso que é um dos propósitos que eu fiz para esse mês, a nós adquirirmos. Mas adquirir a partir do momento que você entra e pratica. Então, qual é a minha primeira análise que eu faço aqui? Muitos ouvem, têm estudado, mas não colocam em prática. Desistem, porque não é fácil. Tem aquele outro grupo de pessoas que escutam, aceitam, mas elas, na realidade, ao invés de adequar a Bíblia, tenta só colocar em partes mais ou menos, não é bem assim, eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo, ou até justificam, não é tão fácil assim, eu consigo fazer isso, mas não consigo fazer aquilo. E o terceiro grupo de pessoas, aquela que eu vou fazer o que tiver que fazer, eu vou dar a minha vida, o que a Bíblia me instruir, eu vou ser obediente. Essas adquiriram sucesso. Essas estão moldadas segundo a palavra. Por isso que uma das coisas que a gente fala, não basta ter só o amor, tem que ter o conhecimento, a sabedoria, para que a gente não seja destruído. E manter os princípios, que é uma das coisas que a igreja vem gritando, falando, estamos sendo criticados num momento como esse, porque nós vamos levantar a bandeira da família, nós vamos falar os princípios que fundamentou a sociedade, porque uma família bem ajustada é um marido bem ajustado, é uma esposa bem ajustada, vamos ter filhos, preparando filhos para um Brasil forte e estruturado. Só que não tem como eu fugir, inclusive, eu tenho falado, eu não faço mais a minha vontade, eu faço o que a sabedoria manda eu fazer. Porque muitas vezes a gente tem vontade de o quê? Chutar o balde, desistir. E cada vez que a gente desiste ou chuta o balde, a gente está dando 5 passos para frente e a gente acaba dando 10 para trás. E é uma das coisas que nós temos meditado. Eu vou deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus, o que a sabedoria manda fazer. Vamos voltar de novo? Deixa eu ler com vocês, preste atenção, se você crê na Bíblia. Olha, você crendo ou não crendo na Bíblia, está se cumprindo na sua vida, tá? Quero deixar isso claro para você. Todas as pessoas que, eu não acredito, mas pode ter certeza que ela está se cumprindo na sua vida. Então, a coisa mais sensata a se fazer é dar total atenção a ela e credibilidade a ela. Que não tem como fugir disso. Qualquer situação que você estiver passando, você pode sentar comigo que eu vou abrir a Bíblia e vou te mostrar por que você está passando. E mediante as suas atitudes eu vou te mostrar. Não é falta de... Às vezes as pessoas falam assim... Outro dia eu atendi uma pessoa que ela disse assim, por que eu não consigo enxergar tudo o que o senhor está dizendo? Eu nunca consegui enxergar. Eu falei, justamente por você ignorar a Bíblia. O que eu estou te falando são coisas óbvias, mas você ignora a Bíblia. Agora, eu estou falando, você está falando, é exatamente isso que está acontecendo comigo, é exatamente isso que está acontecendo, é exatamente isso que aconteceu no meu casamento, é exatamente isso que aconteceu na minha vida financeira, exatamente. Então, mas você ignorou a palavra, você acha que isso é coisa... e aí tem uma coisa que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito, e alicercei a minha vida em cima disso. Eu alicercei, eu repito continuamente, Mateus 7, 24 a 28. Deixa registrado aí. Mateus 7, 24 a 28. Se você está aqui, você é só um ouvinte, quero dizer a você, próxima tempestade que tiver, a tua casa vai cair. Mas eu estou na igreja, não tem problema. Pode estar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem ouve e pratica é o prudente, é o sábio que edificou sua casa na rocha. Quem ouve e não pratica é o tolo,
é um insensato que edificou a sua casa na areia. Então não sou eu, é a Bíblia. 99% dos casos que eu abro isso aqui, eu leio, a pessoa fala assim, é isso aí que aconteceu comigo. Exatamente isso aí. Então, deixa eu voltar aqui. Eu não ia voltar, mas vou ler de novo. O meu povo, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas por que eu não conheço? Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meu sacerdote. Não é que não tem conhecimento à disposição, é que eu não quero. Eu não quero adquirir conhecimento. Enche o saco. Eu não tenho essa disponibilidade. Eu não quero aprender. Ou eu quero, mas não estou disposto a pagar o preço. Então, aí não há o que fazer. Então, vamos lá. Amor não faz um casamento funcionar. Por quê? Leia aqui. É o quê? Quantos casamentos termina? Quantas famílias, quantos lares chegam ao final dizendo que ama? Não são inúmeros? Sim ou não? Por quê? Diz que tinha amor, mas não tinha atitude. Diz que tinha amor, mas as atitudes não condiz. Não era o que as atitudes falavam. Então, amor não mantém casamento. Eu sempre falo isso em casamentos, que a gente vê muita gente dizendo que ama, mas se separam. Então não é o suficiente. Casamentos bem-sucedidos são resultado da aplicação do conhecimento da palavra. Repita isso comigo. Casamento bem-sucedido é resultado da aplicação do conhecimento da palavra. Ponto. Não tem como fugir disso. É o conhecimento, é a aplicação do conhecimento da palavra. Quando nós abrimos, às vezes a gente diz assim, olha para o relacionamento dos pais, do pai, da mãe, e diz, não, esse tipo de casamento eu não quero para mim. Mas muita gente repete a mesma história. Porque as atitudes são muito semelhantes. Não muda as atitudes. Então, nós precisamos aprender a adquirir o entendimento da palavra. Que é isso que vai fazer as coisas funcionarem. Diga comigo, entendimento da palavra. Você sabe por que a gente fala sempre? Deixa eu falar uma coisa bem importante para você agora. Sabe por que a Bíblia fala tanto do entendimento, da renovação do entendimento? Sabe por quê ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vou falar uma coisa. Homens, levanta a mão, por favor. Então, os homens vão entender muito bem o que eu vou falar agora. Você já ouviu homens? Sabe aquela coisa que a gente escuta muito, e nós homens somos tentados a fazer? Você pega um veículo, um carro, uma moto, e você faz algo chamado reprogramação. Quem já ouviu? Quem já ouviu? O que você faz com a reprogramação? Um veículo vem, por exemplo, com uma determinada potência. Um veículo vem com uma velocidade final. Quando você faz a reprogramação, você tira daquela potência e leva para uma potência muito maior. Você tira daquela limitação e leva para onde você quiser, ou não tem limitação nenhuma. Por isso que a Bíblia nos ensina a renovação, a reprogramação. Quando você passa por essa renovação, então é quando você desfruta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Prestou atenção no que eu disse ou não? Sim ou não? Prestou ou não? Sim ou não? Você tem uma potência limitada. Quando você passa pela reprogramação, a potência vai para uma medida muito superior.
além do natural. Quando você passa pela reprogramação, então vamos falar aqui, ó, dentro da linha, velocidade, você tem uma velocidade maior, você tem uma potência maior. Se você não entender isso, você fica limitado. Você continua no mesmo lugar. Como lidar com as emoções e gerenciar a raiva? Entender as dinâmicas do desentendimento entre as pessoas, entre os casais, por exemplo. Nenhum casamento é irreparável. Tudo é possível mudar. Porque a gente cresce, a gente amadurece. Ignorância é uma escolha. Diga com essa palavra comigo, ignorância é uma escolha. Eu vou escolher se eu vou continuar ignorante ou não. Você não pode rejeitar algo que não está à tua disposição. Tem que estar à disposição para eu dizer, não, eu não quero. E a palavra está à nossa disposição e eu não posso ignorar, que eu preciso dela. E uma coisa que eu quero... Por que eu comecei falando e dando esse puxão de orelha já de cara? Porque se tem uma coisa que eu acredito, é Mateus 15, 7. O que diz Mateus 15, 7? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e lhes será feito. Agora, se você não está em mim e a minha palavra não está em você, esquece. Então, eu preciso estar no Senhor e a palavra tem que estar em mim. A palavra sacerdote significa representante. Diga comigo, sacerdote é um representante. Sacerdote é um representante. E todos nós somos sacerdotes hoje. Sacerdotes e reis em Cristo. Então, eu vou ser um bom representante ou um péssimo representante? Se eu for um péssimo representante, já fracassei. Ignorância é geracional, mas você pode mudar. João 13, 34 diz assim, um novo mandamento dou a vocês. Diga comigo, um novo mandamento. Mandamento é pedido, é simplesmente um pedido, uma sugestão? Sim ou não? Sim ou não? Um novo mandamento dou a vocês, diga comigo, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Não é sugestão, é mandamento. Não é forte isso? Sim ou não? Não é sugestão. Então, espera aí. Será que eu estou cumprindo com esse mandamento? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como é que nós sabemos que somos discípulos? Como é que o Senhor sabe que nós somos discípulos dele? Se vocês amarem uns aos outros. É desafiador? É. É fácil? Não, se fosse fácil, todo mundo amava. E todo mundo estava vivendo uma grande vida. Construindo uma grande vida. Diga comigo, não devam nada a ninguém. A não ser o amor um pelos outros. Não deva nada a ninguém. A não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Não façam dívidas. Diga, ó, conselho lindo, diga comigo, não façam dívidas. Bicho, já estou endividado, então. A não ser a imensa dívida de amar que vocês têm uns para com os outros. Quando vocês amam uns aos outros, estão cumprindo a lei. Por isso que o diabo trabalha para
entulhar o teu coração de mágoa, ódio, raiz de amargura e muitos outros sentimentos. Essa é a razão. Essa é uma das razões. Porque ele te rouba. O meu mandamento é este. Mandamento é pedido? É solicitação? É sugestão? O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. De novo, bicho, toda a lei se resume num só mandamento. Diga comigo: ame o seu próximo como a si mesmo. Como é que é isso? Eu não quero o que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. O que eu quero para mim, eu quero para o próximo. E aí, começa o que eu comecei dizendo a você. Que quando a palavra, você está vivendo ela, tem uma carga de unção, de bênção que te acompanha. Sabe aquela pessoa que as pessoas olham e falam assim: nossa, mas que pessoa abençoada, que pessoa sortuda. É uma carga de unção que acompanha a vida dessa pessoa. É uma carga de bênção que acompanha a vida dessa pessoa. Mas se vocês, diga comigo, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Está se mordendo aí? Cuidado para não se destruir mutuamente. Somente falando de família, ninguém sai ganhando nessa. Ninguém. Se o barco afunda, afunda com todos. Isso é um problema sério. Há 4 tipos de amor. Pode falar. Eu ia falar outras coisas, mas não tem problema. O bispo falando aqui, lendo esses versículos sobre o amor, envolve não só amor entre relacionamento, mas entre pessoas, né? Próximo. E só para falar, quem ama o próximo ou ama aquele que está próximo, mais próximo, cumpre todos aqueles 10 mandamentos. Por isso que os discípulos, Deus, né, deu esse direcionamento para a gente, que a gente não vai mentir, não vai cobiçar, não vai matar, não vai roubar, não vai desejar o mal, enfim, tudo isso. E aí, explicando esses amores, tem o filos, que é o amor da amizade, né, que pode ser entre irmãos, que é aquele que encontra um bom amigo. Quem esteve nos encontros, né, de casais, eu espero que tenha aprendido bastante. O eros, que é o amor erótico, carnal. O amor sexual é aquele que você tem pela sua companheira, ou pelo companheiro. E o amor estorge é o amor relacionado mais à família, entre pais, filhos, mãe e filhos. Para que saber disso? Que tem o amor ágape ainda. Para nós conseguirmos discernir. Porque o que acontece em relacionamentos? Ciúmes. Tudo que acontece entre família, principalmente entre nora e sogra, né, quando envolve filho, enfim, quando você entende que você acabou de casar, mas existe aquele amor especial da mãe com o filho, você acaba lidando bem com a situação. Por isso que nós temos que adquirir esse entendimento, que a Bíblia nos dá esse direcionamento. Mas qual é o nosso maior exemplo, a nossa maior inspiração? É o amor ágape. Este amor é o amor que vem de Deus, que Ele tem por nós, e a maior prova é o que Ele fez por cada um, entregando o seu Filho para nós. E olha que interessante, a Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecado. E se a gente for analisar de forma ampla, quando Jesus morreu na cruz por mim, por você, Ele estava cobrindo a multidão de pecado já feita,
o que estava acontecendo e ainda o que vai acontecer, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer. Então, o amor de Deus é perfeito, é um tipo de amor que não é o normal para nós, mas para Deus, ele é o próprio amor e é a nossa maior inspiração, porque o que Deus fez por nós e Jesus se entregou de forma voluntária, no entanto, obediente a Deus, é que nos trouxe aqui, e nós temos essa liberdade e sabemos para onde nós vamos, porque estavam todos nós condenados, né? Porque todo mundo herdou de Adão e Eva o pecado original, mas por causa desse amor, o amor ágape, perfeito, que estrutura, que nos inspira, né? Se Jesus suportou tudo que ele suportou, será que aquilo que eu passo no meu dia a dia não posso suportar? Deixa eu fazer uma observação a vocês. Só para a gente entender, porque parece um assunto assim que não é relevante, é mais do que você pode imaginar. Quem tem filhos? Pais? Quem tem pais? Então vamos lá. Vamos separar só para você entender. Meu amor pela Liliane é forte, certo? Meu amor pelo Vitor, pela Bruna, que sou pai deles, é um outro tipo de amor. Não concorre com o amor da Liliane. Qual é mais forte? É complicado. Porque ambos são fortes demais. Meu amor pelo meu pai e pela minha mãe é um amor muito forte. É meu pai e minha mãe, mas é um outro tipo de amor. É aqui que entra o Storge, o Philos, o Eros, são amores distintos. Quando a gente coloca isso no seu devido lugar, a gente falou do amigo, né? Quem já teve um grande amigo sabe o que é o amor. Você ama um grande amigo. Porque a Bíblia diz que há amigos que são melhores do que irmãos, né? É até mais forte do que o próprio relacionamento com o irmão. Então, quando você sabe separar isso, não se conflita. Não há esse conflito que geralmente... Por exemplo, a Liliane tem um amor dela pela mãe dela. Ela não ama mais a mãe do que a mim, mas ela ama a mãe. O amor pela mãe é um, o amor por mim é outro. Se eu for disputar com a mãe dela, é uma briga idiota. Está entendendo ou não? Se eu for disputar, falar assim, mas quem se ama mais, sua mãe ou a mim? Não tem o que falar. Então, a mesma coisa, o amor da minha filha por mim é um. Só que a minha filha, ela deixou o lar dos pais para se casar com meu genro. O amor do meu filho pelos pais é enorme. Só que ele saiu de casa para construir a família dele e hoje está com a esposa dele. Então não tem como concorrer esses amores. Eles não são concorrentes. Nós precisamos colocá-lo no seu devido lugar. Se eu perguntar para o meu filho, você ama mais a mim ou a sua mulher? Olha que pergunta louca. Ridícula, não é? Porque os dois amores são fortes demais. Só que hoje ele está com a família dele, a mulher, é um só com a esposa dele. Então, por que o senhor está tocando nesse assunto? Porque eu vejo casais se desgastando por causa disso. Casamento chegando ao fim por causa disso. Ama mais a família do que a minha, dá mais atenção do que a mãe do que para mim, e vai virando aquela coisa, aquela salada. Então, precisa saber separar. Não se concorre. Ambos, todos eles são fortes demais. Mas não adianta a gente colocar isso num grau de... Se a Liliane amasse mais a família dela, ela não tinha deixado a família dela para estar comigo. Não é verdade? Eu sei que ela deixou por causa do meu dinheiro. Eu era um duro, não tinha... Eu era um duro, um quebrado, então não tinha nem o dinheiro para oferecer. Então, isso é um outro ponto forte, né? Que a gente
para ponderar. Então, a mesma coisa, se a Bruna e o Vitor são super apegados com os pais. Eles são muito ligados a nós. E não concorre o amor com o marido, com a esposa. Nós unimos tudo isso e se torna um relacionamento muito forte. Quando a gente entende isso e separa, para atingirmos esse amor maduro que é o ágape, esse amor de Deus, que é o amor incondicional. Amor incondicional. Não tem condição. Imagina, Deus nos ama de forma incondicional. Ele diz, se você fizer isso, eu paro de te amar. Não existe isso. Pode fazer algumas coisas, é como um filho pode fazer algumas coisas que você reprova, mas você não deixa de amar. Não é verdade? Sim ou não? Pode até ter algumas atitudes que você reprova, mas você não vai deixar de amá-los. Só que uma coisa é importante a gente ressaltar, a gente entendeu as diferenças, mas também é preciso ter de ambas as partes esse entendimento. O Vitor e a Bruna deixaram a casa dos pais para se unir a outra pessoa. E o que às vezes também acontece conflitos. Às vezes a pessoa deixou, mas não deixou, né? E ela não separou, e ela está numa fase de construção familiar. É bíblico. Deus não fala, pegue sua esposa e leve para a casa dos seus pais e fique lá. Não, é necessário deixar. Você vai construir uma outra família, que às vezes tem até esse entendimento, mas o que você também está demonstrando para o seu cônjuge? Eu amo a minha família, os meus pais, eu amo meus filhos, mas eu preciso demonstrar que já faz 2 anos e meio, o Vitor 1 ano e um pouquinho, né? Eu ainda acho um pouco estranho, né, que eu queria estar, né, com a galinha, com os pintinhos aqui, né, debaixo das asas, mas eu tenho que demonstrar para o meu marido que ele é agora o meu companheiro e mais importante. Mas é verdade, né? Não, mas precisa ter esse entendimento, porque tem gente que casa e não sai da casa dos pais. Você tem que entender, o bispo explicou. O amor de mãe não vai acabar, mas a gente está construindo. Eu tive um planejamento, porque casamento não é simplesmente o que um deve fazer, o que o outro também deve fazer. Não, é um relacionamento. E esse relacionamento, nós estamos construindo ele. A gente está perto de fazer 30 anos e ainda estamos em construção, né? Não vai acabar nunca. Nós estamos perto de fazer 30 anos de idade, cada um. Entendeu? Ela falou direitinho, ela não falou errado, não. Mas é importante, ok? Eu saí da casa dos pais, eu, de fato, saí da casa dos pais. Posso visitar? Sim. Uma das coisas que eu sempre falo, né? Meu marido sempre está comendo na casa da mãe. Claro que sente aquele ciúmezinho, né? Mas aí a gente renova a mente. Melhor, você não tem que cozinhar, você tem que limpar, deixa a sogra. Entendeu? É renovação de entendimento. É o ângulo que você está vendo as coisas, né? Vamos tirar proveito disso. Aí você prepara, dali 2, 3 dias, uma jantinha boa, pega pelo que ele gosta. É questão de agradar. Quando você disse o sim aquele dia, viu? Falando para as mulheres, aí você vai começar a agradar, você vai descobrir o que ele gosta. É uma das coisas que eu tive esse entendimento. Quando eu conheci o bispo, ele era mega apegado à mãe dele, né? E no início eu tive que morar com a minha sogra. Mas eu já falei isso de altar, que quantas vezes eu fui dormir chorando, porque a prioridade dele era a mãe, porque ele não saiu de casa, né, gente? Não, todos sabem que eu era rimo de família, meu pai abandonou a minha mãe e eu passei a cuidar da minha mãe. Não importa a justificativa, o mais não, importante... Deixa eu justificar. Por isso que eu trouxe a mãe.
Não, eu tinha consciência. Inclusive, na minha mente, eu tinha já preparado. Porque quando Quando você diz, você quer casar comigo? Eu tenho minha mãe também, viu? É mais ou menos por aí. E eu preparei sempre a minha mente para isso. Mas olha o entendimento que eu tinha. Como eram só os dois, era um pelo outro. Pô, chega uma menina lá de 18 anos, assim, querer mandar tirar, separar, dividir. Por isso que há conflitos. Eu fui dando tempo ao tempo, eu fiz o Deus, o meu conselheiro, guardei o meu coração, como está em Provérbios 4, tá? Que é do coração que procede a saída da vida. Eu orava e eu falava assim, Senhor, eu quero nem que for 10% para mim, 20% para mim. Quer dizer que eu praticamente me sentia que eu não tinha nada. Não estou falando que eu não tinha nada, mas eu me sentia assim. E o que eu programei? Eu tinha que fazer de tudo para ser a melhor companhia. E eu pedia sabedoria para Deus. Então, o que eu tive que entender? Que eu tinha que fazer de tudo para atrair Ele para mim. Chegou a um ponto que, na realidade, não faz nada sem mim. Até exagerou. Não quis tanto. Agora tem todinho. com toda a bagunça. Mas é assim, e aí a gente está falando de amor de forma genérica, mas falando para casal. A mulher tem a maneira de querer ser amada, o homem também. E é isso que acaba, na rotina do dia a dia, distrações. Como você tem amado o seu marido? Ou como você tem amado a sua esposa? A gente não pode esperar chegar em certas consequências e despertar o amor quando for tarde demais. Está errado isso. Eu estava até meditando com o bispo lá em cima, mulheres, né, que a gente tem esse problema, que a gente fala o seguinte, você tem muita coisa para falar com o marido, divide por 10 e fala ali 10% que ele vai captar. Mas tem outra coisa, você quer a atenção dele? Coloca a mão nele, que homem gosta de toque, né? Coloca a mão nele e você já vai ter atenção e fale, seja objetiva. Agora é o contrário, né? Com o marido em relação à esposa. Você quer tocar na esposa, mas ela foge, né? Porque ela acha que um toque já vai acabar no quarto. Quer, mas é verdade isso. Quer tocar mais na sua esposa? Toque primeiro o coração. Então, quando a gente fala de buscar o entendimento... Se eu fosse vocês, fazia assim com a cabeça. Mulheres, é a hora. É a hora. Fica aí quietinha, não. Faz assim, concorda. Isso aí, toca o coração primeiro, para depois tocar o corpo. Mas buscar conhecimento, entendimento, porque a gente fala tanto, eu quero saber, eu quero conhecer. Primeiro, é a palavra, e Deus dá essa direção. Nós temos que conhecer nossos cônjuges e fazer o que precisa ser feito. Não espere passar 20, 30, 40 anos para despertar. A sabedoria está disponível a você. Leia a palavra, mas não fique só, como o bispo disse, na leitura, como a palavra diz, né? Coloque em prática. Somente o amor ágape, ele pode tornar os relacionamentos permanentes ou eterno. Repita aqui comigo. Amor não é? Ah, mas eu sinto. Não, mas amor tem sentimento? Tem, mas amor é atitude. Você sabe por quê? Porque, olha o que acontece. Emoções, se você não tiver realmente esse discernimento do amor, você pode ser confundido pelas suas emoções. E emoções são reações químicas. Simplesmente reações químicas. Então, o problema é que reações químicas, elas mudam em pouco tempo. Na verdade, reações químicas, a cada 5 segundos, seu corpo tem uma alteração de reação. E aí, isso é um problema. Você sabe por quê? Nós falamos isso ano passado. Quanto tempo dura a paixão? Em média, 2 anos. Se o negócio for só paixão, cumpriu o prazo, tchau. Acabou. Só 2 anos. Um ano e 8 meses a 2 anos. Acabou aquele...
Sabe aquele fogo? Foi embora. Aí é onde você escuta, outro dia eu escutei alguém famoso que está, acho que no 5º casamento. No 5º. Aí perguntaram para ele por quê. Ele falou que chega um momento que acaba aquela coisa, então ele não acha legal. Então o que ele está atrás? Ele está atrás daquele sentimento da paixão, daquela reação química novamente, ele está atrás daquelas sensações. E aí o que acontece? Ele vai viver recomeçando a vida e vai terminar sozinho, no final. E como é uma reação química, todo mundo sabe como funciona dependente químico, né? Ou quem toma muito analgésico, chega uma hora que a dose não é suficiente, você não sente nada. Por isso que muita gente que não espera nem a paixão acabar, literalmente só está na química da questão da carne. Ficou lá 1, 2, 3, 4, já baixou, porque não é o suficiente mais para o corpo. Por isso que tem que programar a mente. O que eu quero para a minha vida? Um companheiro ou uma companheira, e a intenção é ter filhos, como a Bíblia fala, né? Unir e frutificai. E o mais gostoso, que isso é muito importante e muita gente não pensa no final da vida. Tá? Não pensa, claro que Deus acima de tudo, qualquer situação, mas 2 coisas que as pessoas não pensam, né? Em aposentadoria. E quem vai ajudar você na velhice? Né? Tá os 2 sentados lá na varanda. E nada melhor do que você estar com a pessoa que você iniciou a sua vida, porque ele é leal, ele já conhece a sua chatice, né, bispo? E muitas vezes, o que é gostoso também, né, que eu acredito que aqui a maioria tem. O que você está rindo? Estou rindo que tem gente chacoalhando a cabeça, que já conhece a chatice. Então é bom que você já conhece essa chatice. Porque pode ser que você encontre chatice pior. Muito pior do que essa. Mas o que é gostoso também? Você... Pelo menos eu sou o seu chato. Né? Pelo menos eu sou, já conhece a chatice. As manias. E é interessante que vai passar os anos e você vai poder relembrar com aquela pessoa, né? Porque um casamento, um relacionamento, ele não é só aquele álbum de coisas bonitas, lindas, porque o que faz a gente unir é a superação de situações, de dificuldade. O próprio bispo fala, né, que você está falando que eu casei com o teu dinheiro, né? Eu lembro a gente solteiro, né, andando naquela moto e que nem era dele, né? Prestada. Fazendo compra no mercado e vindo com a sacolinha, tudo, carregando de moto. Dia de chuva, ainda tem que ter habilidade para segurar o guarda-chuva. Imagina. Top, né? Mas é a nossa história, né? E é bonito isso, sabe por quê? Isso são raízes. A gente passou momentos bons e ruins, e o que tiver que passar, é que todo mundo passa. A vida, a gente passa por dificuldades, mas como a gente estava alicerçado na rocha, em propósitos, em Deus, e a gente apoiou um ao outro, e estamos aqui. E nós queremos isso para os nossos filhos, nossos netos, os nossos bisnetos, e assim vai. Isso são princípios bíblicos, né? Literalmente, o que Deus uniu, não separe o homem. Você tem que lutar por isso. Você tem que acreditar nisso, querer isso e fazer de tudo para isso dar certo. E quando você tem esse entendimento, essa renovação da mente, Deus é por você. Onde não há amor, Ele vai renovar o amor. Onde não há respeito, vai restaurar o respeito. Se não tem admiração, Deus vai restaurar, mas é um pelo outro, não só um fazendo para agradar o outro, mas é um pelo outro, um fazendo. Outro entendimento que a gente tem, o que você quer que o seu cônjuge faça por você? Faça você para ele. Agora, a recíproca também é verdadeira, o que você não quer que ele faça, você também não deve fazer. Eu sempre me colocar no lugar do outro e entender. Somente quando vem reclamação, a pessoa,
E, infelizmente, isso aí eu vou colocar a minha pessoa também. Ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de receber correções ou coisas negativas sobre você, mas eu costumo falar o seguinte, não tem aquelas caixinhas de sugestão em empresa, que ela vai melhorar quando ela escuta o que está com problema? Eu não vejo que com a gente é diferente. Eu teria que ter aquela caixinha aqui e estar aberta para ouvir. Porque se eu quero melhorar o meu relacionamento, eu tenho que saber aquilo que não está agradando. E não passar anos da vida, você sabe o que eu não gosto e você continua fazendo? Isso é ter entendimento da palavra. Mateus fala que você não quer, que o que você quer que ele faça para você, faça você primeiro. E a negativa é a mesma coisa, o que você não quer que te faça, não faça também. Olha que coisa interessante, né? Tem uma coisa que eu falo sempre. Quem nos acompanhou aí nos trabalhos dos casais, nós sempre fizemos uma declaração. Ensinamos os casais a dizer um ao outro que você é o meu maior patrimônio. Você é a minha maior riqueza, você é o meu maior patrimônio. Recentemente eu atendi alguém que é bem isso. E a pessoa relatava a mim que, por conta da sua experiência de vida, pelas dificuldades que passou na vida, então se tornou uma pessoa muito focada no trabalho. Muito focada no trabalho. Então é aquele tipo de pessoa que é trabalho, 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 trabalho. Se tiver a hora vaga, trabalho. Chegar o final de semana, trabalho. Feriado, trabalho. Prosperou? Prosperou. Cresceu? Cresceu. Conquistou bastante coisa? Conquistou. Só que eu sempre digo uma coisa. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Ponto. E aí eu atendi e eu escutei uma coisa muito interessante. Ele disse assim: hoje eu tenho dinheiro. Meu casamento acabou. Eu estou separado da minha família. E eu estou terminando a casa dos nossos sonhos. A casa que nós idealizamos. E ele olhou para mim e disse assim: eu não sei o que fazer com ela. Porque perdeu o propósito. Perdeu o sentido. Não tem mais propósito. E aí eu pude dizer: você descobriu então que a sua maior riqueza é o que você não valorizou. Que a sua maior riqueza não é os seus bens, nem a sua empresa, nem sua conta bancária, nem o patrimônio que você conquistou. Que a sua maior riqueza é a sua família. Eu fiz uma pergunta: você trocaria o que você tem hoje para ter a tua família de volta? Ele falou: na hora, agora. Então, essa reflexão ela é importante porque a maior riqueza que temos não são coisas, são pessoas. Curte isso, priorize enquanto há tempo. Investe nisso. Você descobre, porque no final da vida, né, como Salomão disse, é tudo correr atrás do vento, é ilusão, ilusão. Até a pessoa ela se torna tão escrava que ela nem desfruta do que tem. Porque é aquela escravidão de que nunca é o suficiente. Eu sempre quero mais. Mais e mais e mais. E eu estou sempre lá no amanhã e não estou vivendo hoje. E esse é um problema sério.
Então, eu trago essa reflexão para vocês, porque prosperar, todos nós queremos uma vida de prosperidade. Mas prosperidade é mais do que riqueza, do que dinheiro. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e ser miserável. Entendeu? É aquela frase, é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. O resto não tem mais nada. Pense nisso. E quer que eu feche aqui com chave de ouro? Não prospera. Uma casa dividida não prospera. É só questão de tempo. Ela desmorona. Então, prioriza. Eu ia dar sequência no nosso sermão aqui, dizendo, se você se apaixona baseado em emoções ou em adrenalina, que a excitação que algumas pessoas chamam de paixão, e você vicia nesse sentimento, então o problema é que você, quando isso passa, você vai tentar achar outra pessoa para sentir a mesma excitação. Porque você se viciou em emoções. Só em sentimentos. Então, é quando pessoas como nós encontram pessoas que falam assim, eu não sinto mais nada. E são pessoas que não entenderam ainda o que é o amor. Estão vivendo com base em sentimentos. E os sentimentos, eles vão te destruir. E a Bíblia ensina isso, né? Então, e aí a pessoa, ela vai viver atrás, como ela sentiu com alguém, ela quer sentir com a outra e não para. E aí a Bíblia diz o seguinte, vamos lá para Gálatas 5:22. Diga comigo, mas o fruto do Espírito é amor. Diga comigo, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Imagina todos, é um fruto, né? Todas essas virtudes na vida de uma pessoa e dentro de um relacionamento. Um relacionamento que tem amor, um relacionamento que tem alegria, um relacionamento que tem paz, um relacionamento que tem paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um sucesso. E é justamente o que falta em muitos lares, muitos relacionamentos. É o que falta na vida de muitas pessoas. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, diga comigo, mas odiar seu irmão é mentiroso. Você está me chamando de mentiroso? Não, a Bíblia está te chamando de mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ninguém nunca viu a Deus. Como é que você pode dizer que você ama a Deus, você nunca viu e odeia o seu irmão que você vê? Isso é o que a Bíblia está dizendo. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Se 1 João 4:20 diz, se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. E não ama a pessoa que vê. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que tenho da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. Amém? Por isso que muitos são os chamados e poucos serão os escolhidos. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos.
Ele nos fez a sua imagem e deu o seu único filho para morrer por nós. Nós precisamos pensar nisso. Se eu fizer uma pergunta, quanto quer pagar? Quanto mais você paga por algo, maior é o valor. É assim ou não é? Sim ou não? Deus deu o seu filho por nós. Amor é, em realidade, uma lei. Não tem sentimentos. É um mandamento. Amor é uma lei. Como você leu comigo, não deva nada a não ser o amor. Deva nada a ninguém. Romanos 13:8 diz isso. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido toda a lei. Quando as contas chegam para nós pagamos, simplesmente pagamos. Quando chega a conta de luz, por exemplo, se não pagarmos, ela será cortada, né? Tem opção? Sim ou não? Tem que pagar. Por isso que tem coisas que você precisa aprender a tirar simplesmente os sentimentos, as emoções. Tira as emoções. Tira do casamento, tira da disciplina dos filhos. Porque se você for emocional, você vai viver fazendo besteira. Tira dos seus relacionamentos. Faça o que sabe. Não faça o que tem vontade. Faça o que é certo. Amor é uma ordem alta, elevada. O amor verdadeiro não tem motivo. É incondicional. A gente ama incondicionalmente. Condições destroem. O amor ágape é incondicional. Por isso que a gente tem que orar pelo amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional. Eu quero esse amor no meu coração. Sua vida ela é muito importante para viver quebrada, destruída, se arrastando. Então tome decisões sábias. Precisa tomar decisões sábias. A Bíblia diz em Provérbios 6,16 que há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Leia aqui comigo. Olhos altivos, é o orgulhoso, o arrogante, o soberbo. Diga comigo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. E eu tenho uma observação a fazer. Não acho que o assassino é só quem tira a vida de alguém. A Bíblia diz que quem fere o seu irmão é um homicida. Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Olha como é sério. Divisão. Levante-se e faça o que é certo à luz das Escrituras. Essa é uma decisão inteligente. Diga aqui comigo, amor não é sentimento. Diga, amor é atitude. Com seus olhos fechados, a gente pode dizer que ama a Deus, mas as atitudes mostram o contrário. Nós podemos dizer que amamos o nosso cônjuge, mas as atitudes são totalmente ao contrário.
Você pode dizer que ama a sua família, mas as atitudes falam outra coisa. Então tome uma decisão hoje. Para de basear o amor em sentimentos. E comece a ter atitudes que provam esse amor. Atitudes que expressam esse amor. Aí está. Isso vai trazer tantas bênçãos para a tua vida. Tantas bênçãos. Vai fazer com que a graça, a unção, o favor de Deus esteja sobre sua casa, sua família. Que a bênção da prosperidade seja derramada sobre vocês. Então, está na hora. É só você meditar nessa frase. Amor não é sentimento, amor não é sentimento, é atitude. Aí talvez alguns vão dizer assim porque está ferido. Ah, não sei se eu amo mais. Mas lembre-se do amor ágape. Do amor incondicional. Do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É esse amor que tem que estar em nós. Peça ao Espírito Santo que coloque esse amor no seu coração. Porque se você não tiver o amor ágape, você vai, inclusive Deus será uma vítima das suas emoções. De vez em quando você vai achar que você ama a Deus, você vai dizer que ama a Deus, que Deus é tudo para você, vai chegar um momento que você não abre a boca para falar com Deus, você está distante de Deus, separado de Deus. Então peça ao Espírito Santo. Eu quero esse amor no meu coração, Espírito Santo. Eu preciso do fruto do Espírito no meu coração, Espírito Santo. Sabe o que é o fruto do Espírito? É tudo o que você leu comigo. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio significa autocontrole, autoliderança. Uma pessoa, para ser bem-sucedida em qualquer área da vida, ela precisa disso. De autoliderança. Ninguém lidera nada se não lidera a si mesmo. Começa por aí. Então diga ao Espírito Santo: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor, me ensine a amar. Coloca no meu coração esse amor, o amor ágape, o amor incondicional, esse amor poderoso. E eu quero não viver um amor de sentimento. Eu quero ser um praticante. As minhas atitudes mostrem o amor que há no meu coração. O amor pelo Senhor, o amor pelo próximo, o amor pelo cônjuge, o amor pela minha família. E aprenda uma coisa hoje: tua maior riqueza não é o que você tem. São pessoas. A sua maior riqueza, o teu maior patrimônio é a tua família. Lute por ela, priorize ela, dê a vida por ela. Essa é a tua maior riqueza. Esse é o teu maior patrimônio. Peça a Deus sabedoria para cuidar daquilo que Deus te presenteou. Peça a Deus discernimento para cuidar do que Deus confiou nas suas mãos. Para amar o que Deus confiou nas suas mãos. Para cuidar do que Deus confiou nas suas mãos. Peça a Deus que você quer ter esse fruto do Espírito. Porque aqui Ele molda o seu caráter, a sua personalidade. Queira ser uma pessoa amável. Aquela pessoa que levanta todos os dias alegre, trazendo paz
ao ambiente do lar, do trabalho. Uma pessoa que tem paciência com o próximo, de preferência com o cônjuge. Peça a Deus que você seja uma pessoa amável, uma pessoa bondosa, fiel, mansa e com domínio próprio. Peça, almeje isso, foque nisso. Quando nós praticamos e a nossa personalidade fica moldada dentro do fruto do Espírito, você está mostrando que você realmente entendeu o que Deus quer com você, que realmente a luz de Cristo brilha em você. Você é a imagem e semelhança de Deus, mas que imagem é essa? Essa do fruto do Espírito. E quando você ama o seu próximo, você está demonstrando esse amor a Deus. Queira isso. É um presente a palavra de Deus para todos nós. Porque o mundo não tem esperança, o mundo não tem direção. Essas são as direções nesta noite que Ele está te dando. Você pede tanto sabedoria a Deus, pede mudança de vida, uma restauração dentro do lar. E Ele fala para você nessa noite: pratique as virtudes do Espírito, tenha o fruto do Espírito Santo, porque o teu lar, o teu trabalho inundará de paz, de prosperidade. A presença do Espírito Santo será notória. Almeje, queira isso com seu coração, com a sua alma. Fale com toda a sua força: Senhor, eu tenho sede, eu quero isso para mim. Eu quero ser essa pessoa que ama com atitude, e não de palavras ou de sentimento, mas que demonstra através desse fruto do Espírito. Senhor, nós estamos vivendo com propósito, temos sede da unção do Senhor. Meu Pai, mas eu confesso a Ti, juntamente com a igreja, que sem a ajuda do Teu Espírito Santo, meu Pai, nós vamos tropeçar. Mas Espírito Santo, o Senhor que intercede com gemidos inexprimíveis, desça dessa unção, que Teu fruto seja notório, meu Pai, nas nossas vidas. Que sejamos, meu Pai, eu oro com essas mulheres nessa noite, meu Pai, que elas deixem de ser tolas, insensatas, rixosas, mas que sejam cheias, Senhor, desse amor, da mansidão, da paz, da alegria, do domínio próprio. Senhor, que ela faça diferença dentro do lar, meu Pai, que ela venha frutificar diariamente, meu Pai, que ela seja a coroa do seu marido, a coroa de glória. Meu Pai, nós queremos evoluir, nós queremos agradar o Senhor, nós queremos cumprir o seu mandamento, meu Pai. Nos dê essa força, essa determinação, essa sede, que hoje seja um basta, meu Pai. Chega de atitudes tola, chega de amor sem consistência, amor que destrói, esse amor vão, mas que sejamos mulheres cheias, cheias do Teu Espírito Santo. Desça do poder agora, meu Pai. Senhor, e nós como mulheres sábias, Senhor, nós abençoamos o nosso lar, nós abençoamos nossos maridos, nós determinamos, meu Pai, nós com os olhos fechados, meu Pai, que eles sejam sacerdotes, que eles sejam provedores, que eles sejam cheios, Senhor, de poder. Senhor, eu profetizo, eu oro, meu Pai, com a igreja, para que possamos edificar os nossos lares, para que possamos auxiliar os nossos maridos na oração, na conversa, na palavra, no apoio, no encorajamento, Senhor, que possamos brilhar. Meu Pai, eu oro pelos maridos, Senhor, que eles tenham essa firmeza, que eles também tratem a esposa, meu Pai, com sabedoria, com amor, como elas querem ser tratadas. Senhor, como diz a Tua palavra,
que fica a esperança, a fé e o amor, mas o maior deles é o amor. Oh, como forte é isso, meu Pai. Pode tudo passar, mas o amor vai permanecer. Mas que não seja um amor piegas, ou um amor vazio, mas que seja consistente, que alicerça. Meu Pai, coloca a Tua luz, a Tua unção, a Tua presença. Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, a cumprir, a fazer a diferença nesse mundo, a ser luz. Que possamos transbordar, meu Pai, do Teu amor e da Tua presença. Senhor, eu oro com a igreja, clamando, suplicando, Senhor, apresentando a Ti os nossos corpos como sacrifício vivo, meu Pai. Senhor, que essa palavra penetre, Senhor, e que possamos dar frutos, e frutos em abundância, Senhor. Senhor, nós abençoamos as famílias, nós abençoamos os casais, que possamos, Senhor, viver sabiamente, cheios do Teu poder, cheios da Tua palavra, praticando a Tua palavra, praticando os Seus ensinamentos, meu Pai. Que eu sei que assim o Senhor vai se agradar de cada um de nós, meu Deus. Sim, Jesus. Ajude-nos como maridos a sermos os maridos segundo a Tua palavra. Provedor, sacerdotes, cabeça, sensíveis. Ajude-nos, Senhor, como maridos, ajude as esposas. Eu peço que a Tua bênção seja derramada sobre as famílias. O propósito do Senhor, o Senhor almejou, desejou uma descendência temente ao Senhor. Que o Senhor olhe para os nossos lares e que o Senhor se agrade do que vê. Que nós possamos representar muito bem, como família, como maridos, como esposa, o relacionamento do Senhor com a igreja. O Senhor amou a igreja de tal forma, de uma maneira tão profunda, que se entregou por ela, deu a vida por ela. Que o Senhor encontre isso em nós, Senhor. Não queremos viver um amor de sentimento, mas de atitudes. Nós oramos pelas famílias aqui. Fortaleça os casais, limpa os corações, dê entendimento, discernimento, dê sabedoria a cada um. Sabedoria aos maridos, sabedoria às esposas, sabedoria aos pais, na criação dos filhos. Dê sabedoria, Senhor, aos filhos, para honrar os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa. E que o Senhor seja a luz que nos ilumina. Que nós possamos caminhar à luz da Tua palavra. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu oro por todos. Fortaleça, Senhor. Fortaleça, que a Tua bênção, que os casais, as famílias, as pessoas que aqui estão, saiam daqui abençoadas. Inclusive levando essa luz, essa bênção, para aqueles que não estão aqui. Que ao ela entrar no seu lar, que a Tua luz entre com ela, Senhor. Que a Tua bênção, a Tua unção entre com ela. Fortaleça a todos, Senhor. Eu oro por todos, eu abençoo a todos nessa noite. Quero pedir a Tua bênção, que o Teu Espírito tome nossas vidas, que sejamos governados pelo Teu Espírito. É o que eu oro, é o que eu peço, e crendo desde já eu lhe agradeço. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.